sempre presente, passeando entre nós com valor. E quem são esses braços tão fortes que me amparam com tanto amor? Eu vivia no vale da morte, mas um dia Jesus me salvou. Porque é meu bom Jesus que me amas tanto assim. Reconheço que sou tão faltoso, mas Jesus ainda gosta de mim. Porque é meu bom Jesus que me amas tanto assim. Reconheço que sou tão faltoso, mas Jesus ainda gosta de mim. De quem são essas mãos que seguram minhas mãos e não deixam cair? De quem são esses dedos que curam e aos demônios ordena sair? Quem será este ser poderoso que domina e transforma meu ser? Ninguém tem sangue tão glorioso. O sangue de Jesus tem poder. Porque é meu bom Jesus que me amas tanto assim. Reconheço que sou tão faltoso, mas Jesus ainda gosta de mim. Porque é meu bom Jesus que me amas tanto. Olá, meus amados, muita saudade que estou de volta para levar até você mais um live para Cristo. Agradeço a Deus por mais um dia, agradeço a Deus por mais uma luta vencida. Estou aqui novamente para levar até a vossas companhias que estão online no momento. Então quero dizer para vocês que isso para mim é um motivo de muita alegria, muita satisfação ter recebido o consentimento de Deus para voltar a fazer essa live para Cristo. E você que está a ouvir, está a compartilhar, está a soltar, mandar seu like, está de parabéns também, e deve agradecer muito a Deus por Deus estar consentindo você vivo ainda está para assistir o tom da palavra de Deus. Aqui quero agradecer mais uma vez a meu Deus por mais um ano vencido, mais um ano de vida completo hoje. E com isso eu quero agradecer a meu Deus, porque Deus é o sublimício de todas as coisas. Deus é quem nos dá o sustento, Deus é quem nos dá a virtude, a atitude para com Ele permanecer firme e fiel. Porque Ele diz na sua palavra, seis fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu tenho uma longa história para contar durante essa grande caminhada que Deus me concedeu. Eu tenho muita história a contar, que se eu fosse falar, na verdade, seria a noite toda, ainda era pouca, de falar aquilo que Deus tem me concedido durante o longo desses 60 anos que hoje estou completando. Agradeço muito a Deus por isso, que me faz descer lágrimas dos olhos. A quantas pessoas que eu tenho conhecido que por consequência do tempo, da vida, tiveram que passar para o outro lado antes que chegasse a metade da idade que eu estou completando hoje. Muito antes mesmo. Eu vi pessoas nascerem e vi morrerem durante o longo desses 60 anos
que Deus tem me concedido. Por isso eu digo, obrigado, Pai. Obrigado, Pai eterno. Obrigado, Pai do céu, por me conceder a trazer até aqui mais um dia de vitória. Então, quero ler aqui já que alguns minutos, ler alguns versículos de agradecimento a Deus. Enquanto isso, vamos ouvir aqui uns louvores com José Filho. As tuas obras eu bem sei, guardaste minha santa lei, por isso uma porta aberta diante de ti coloquei, embora tendo pouca força, tu não negaste o meu nome. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas quando aquele que vencer, coluna firme eu farei, e nele meu novo nome, para sempre eu escreverei. Também o nome da cidade, a nova Jerusalém. Sofri demais, foi tão ruim. Não quero nem por um instante sentir que estás longe de mim. Eu te amo, não me canso
Olá, meus irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a todos que estão a conectar-se com a rede Facebook para mais um programa, uma live transmitida diretamente aqui de Fortaleza para todo o Brasil, para o mundo. Você pode curtir, soltar aquele joinha e pode compartilhar também. Você compartilhando, você está me ajudando, levando juntamente comigo a mensagem da paz, a mensagem da graça para o Brasil e para o mundo. Isto, Cristo Jesus, nosso Deus, nosso Pai, há de ficar muito feliz, satisfeito com quem nos faz a sua vontade, quem nos leva a sua palavra, porque ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Uma certa vez eu vi pelas redes sociais um certo cidadão chegar num cabeleireiro para tirar o cabelo. Então começou a comentar. Então esse cabeleireiro falou que Deus não existe. Deus não existe. Aí o cidadão perguntou: então por que você diz que Deus não existe? O cabeleireiro simplesmente falou: porque se Deus existisse, não existia no mundo tanta coisas terríveis, tantos crimes, tantas mortes, tantas desavenças, tantas brigas. Ele apresentou uma série de coisas. Por isso ele disse que Cristo Jesus, Deus, não existia. O certo cidadão, de uma certa forma, baixou a cabeça e saiu. Logo na frente encontrou um senhor barbudo, bem cabeludo. Aí pegou na mão dele e trouxe lá no salão desse tal cabeleireiro. E chegando lá, ele apresentou a ele o rapaz e disse: olha, cabeleireiro, barbeiro não existe. Ele perguntou: por que o senhor então fala dessa forma? Se existe cabeleireiro, existe sim, porque eu estou aqui. O problema é que esses rapazes que estão cabeludo, barbudo, não me procuram. Então o homem simplesmente olhou para ele e disse: então por que você diz que Deus não existe? Se vocês não procuram a Ele, se você não procura a Deus, meu amigo, como é que você pode saber se Deus existe? Se você não procura o cabeleireiro, como é que você vai saber se tem cabeleireiro para tirar sua barba, para tirar seu cabelo? O moral da história é esse: Deus existe. Agora, simplesmente muitas pessoas deixam de conhecer a verdade, deixam de conhecer o próprio Deus por meio da palavra de seu Filho Jesus, para acreditar em coisas da terra, coisas da devassidão, do pecado, da orgia. Então, foi uma simples referência que esse cidadão certamente falou para esse tal cabeleireiro. Ele dizendo que Deus não existia, e ele trouxe a prova, a conclusão da história. Disse: cabeleireiro não existe. Então ele falou: por que não existe? Se os cabeludos, se os barbudos não me procuram, eu estou aqui. Ele disse: pois Deus está aqui, você que não procura Ele, por isso você diz que Ele não existe. Na realidade, é isso mesmo que acontece. E o lugar que Jesus preparou para nós, para mim e para você, é lindo. Nós devemos dar muita glória, aleluia, graças a Deus, porque nesse coral nós vamos cantar eternamente. E aqui eu quero mandar um abraço especial para você que está me assistindo em São Paulo, o Elton, e também seus filhinhos, sua esposa, enfim, todos vocês que estão aí no estado do Pará também me assistindo. Mando um abraço, um alô especial, e a paz de Cristo esteja com todos vocês, no coração de vocês, sentindo a mesma alegria
a qual eu sinto nesse momento de estar sorrindo suavemente, sabendo que você está me assistindo, sabendo que você está ouvindo algo da palavra de Deus, sabendo que você é uma pessoa viva, consentido por Deus. Agora, existe uma história pequena e grande ao mesmo tempo e sábia. Muitas das vezes nós deixamos de receber de Deus algo que nós pedimos porque nós não temos fé suficiente. Nós temos que ter fé, temos que ter esperança, temos que reagir com fé em Deus, porque Ele disse assim, a mesma história. Ele falou que sem fé não se pode agradar a Deus. Por isso, nós devemos ter fé e aquilo que nós pedimos ao nosso Pai Celestial, com certeza nós vamos recebê-la. Olha, eu quero deixar aqui alguns versículos que se encontram no livro de Isaías. No livro de Isaías, capítulo 59 e versículo 1. Eu quero deixar bem claro para você o que é que faz a separação do homem da presença de Deus, ao homem. O versículo 59, ele vai relatar algo que você possa entender qual é o que faz a separação entre o homem e a Deus. Diz assim, eis assim a palavra. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvá-la, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre os rostos de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. É isso aí, meu amado amigo e irmão, que faz a separação do homem na presença de Deus. Essa é a tal coisa, o tal pecado, a tal sombra que nos separa da luz. Muitas das vezes nós podemos dizer a nós mesmos: meu Deus, o que foi que eu fiz que estou passando por tantas perseguições, por tantas dores, por tantas amarguras? Ora, o que foi que eu fiz? Você quer saber o que foi que você fez? Tudo que possa desagradar a Deus, nós dia a dia vivemos fazendo. Tudo que possa agradar a Deus, até no seu levantar, até no seu caminhar, muitas das vezes você está contribuindo a algo que possa desagradar a Deus, e é esse desagrado a Deus que faz a separação do nosso rosto com o rosto de Cristo Jesus, de nosso Deus. Pode ficar bem certo disso, porque é o que está escrito na palavra. As vossas iniquidades faz a separação, ou seja, faz a diferença. As vossas iniquidades faz a diferença entre Deus e entre vós. Olha lá em Lucas, salvar em memória aqui o capítulo, tem a versão que fala sobre o rico e o pobre. Ele vai dar uma relacionadamente em essa separação que faz do homem a presença de Deus. Não vou ler, mas eu vou citar algumas partes do que está escrito lá nesse capítulo. Era uma certa vez um homem muito rico, e se vestia de linhos brancos e púrpuras. No mesmo segmento existia um homem pobre, mendigo, que não tinha nada na vida, coitado, era um esmoléu.
E passando ele na frente da casa desse rico, desejou comer das migalhas que caíam da mesa do rico. O rico automaticamente saiu e expulsou ele da presença dele. Diz que não queria saber de conversa com ele, queria desfrutar sua vida do bom e do melhor. E aquele homem coitado saiu, lamentavelmente, chorando, dizendo que mais ele tinha uma recompensa dada por Deus lá no céu. Muitas das vezes nós somos criticados, somos angustiados por trazer a palavra de Deus, mas isso está escrito também, que feliz do homem e bem-aventurado aqueles que sofrem perseguições por causa da minha palavra. Deus está dizendo assim, lá em Lucas. E continuando a história do Lázaro e do rico, a palavra diz que um certo dia passou e Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão descansar, desfrutar das coisas boas, das riquezas divinas. Aconteceu que, ao acompanhar do tempo, esse homem rico também morreu. Só que ao morrer esse homem rico, o que foi que aconteceu? A história passa a mudar as coisas. Quando esse homem rico morreu, ele foi para o Hades. Sabe o que é o Hades? É as chamas do inferno. Então, Lázaro, lá no seio de Abraão, desfrutando das maravilhas do Pai, e ele lá nas chamas de fogos, e lá ele avistou Lázaro no seio de Abraão e clamou dizendo: ah, Pai Abraão, envia Lázaro com a ponta do dedo molhado para refrescar a minha língua, porque eu aqui estou nesse tormento. Eu estou nesse tormento insuportável, eu não aguento mais, eu estou queimando, essas chamas queimando, e ele não morreria mais porque a morte estava presa. Se morre só uma vez. A história da Bíblia diz que Abraão falou para esse homem rico: filho, entre aqui e vós tem um abismo que nem quem está lá pode vir para cá, e nem muito menos quem está aqui pode ir para lá. Por isso, não tenha como ele passar a ponta do dedo molhado para refrescar a língua desse homem. Então ele clamou dizendo: Pai Abraão, pois manda na casa de meu pai, porque lá tem 5 irmãos. Ele se sentiu tão sufocado que não desejou, ou seja, que ele sentiu aquele pavor de dizer assim, sei lá, uma coisa parecida assim. Ele se achou-se tão ardoso, ardente, queimoso, que ele não queria que nenhum dos seus irmãos chegasse ao ponto que ele chegou, daquela natureza. Disse: Pai Abraão, eu ainda tenho na casa de meu pai 5 irmãos. Manda alguém até lá avisar para eles, para que eles não caiam nesse tormento. Abraão disse: lá tem a lei de Moisés e os profetas. Ele disse: Pai Abraão, mas se dentre os mortos saísse um que chegasse lá contando uma história, eles iam não. Apenas Abraão disse: lá tem a lei de Moisés e os profetas, o qual, o que significa hoje, ainda existe a lei de Deus, que era baseada na lei de Moisés, e os profetas daquele tempo não existe mais, mas tem um servo de Deus que está te levando a palavra, o servo de Deus que está te levando o tom da misericórdia de Deus, está te levando, está te informando que existe um Deus. Aquele Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. O Deus de hoje é o mesmo do passado. E ele disse para os seus seguidores, seus servos: ide, não é só para ir ali não, é ide geral, modo geral, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E os que crerem será salvo, mas os que não crerem já são condenados. Não é eu que estou dizendo,
de forma alguma, mas isso é a palavra de Deus que está escrito dessa forma. E sabendo a você, como foi lido aqui em Isaías, capítulo 59, versículo 1, que o que faz a separação da presença de Deus, a presença do homem, são os vossos pecados. Ah, mas tu és pecador. Sim, sou pecador. Não existe nenhum homem em cima da face da terra que não seja pecador. Agora, existe uma certa diferença, e grande, porque aquele que crê no nome do Salvador Jesus Cristo, aquele que crê no nome do enviado de Deus, não é pecador? Sim, é pecador também, da mesma forma. Mas é um pecador transformado, segundo está escrito na palavra. Pecador transformado é diferente daquele pecador que vive cometendo as injúrias todo dia a dia. E quando Paulo disse assim: filhinho, se pecardes, filhinho, não pecais, mas se pecardes, lembrais que tem um Deus, que tem perante a Deus ao lado do Pai, Jesus Cristo, que é o nosso advogado, dizendo: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. E assim, meus amados, que eu quero dizer para todos vocês que estão conectados com a gente, conectados a ouvir a palavra de Deus, é bom aquele que não conhece a verdade, que não aceitou a Jesus como seu Salvador, é bom que aceite. É um conselho pessoal que eu te dou: aceita Jesus como teu Salvador, porque nós estamos nos finais dos tempos, nós estamos vivendo um apocalipse. É esse vírusinho que está rolando por aí no mundo inteiro, no Brasil e no mundo. Isso é coisa escrita nesse livro da capa preta aqui, em Apocalipse. Mas a palavra diz que mais aquele que está escrito lá em Apocalipse capítulo 3 e versículo 10. Mas todo aquele que guardou a hora da minha paciência, eu vos livrarei de todos os males que há de vir na face da terra sobre todo mundo. Mas aqueles que guardarem a hora da paciência de Deus, Ele o livrará. Isso é promessa de Deus, não é promessa minha nem do homem, não. É promessa de Deus. Então, se confiando a ti, homem, se tu tais e se tu guardais a hora da paciência de Deus, tu estás seguro, segundo a palavra, que tu vai vencer. Tu vai vencer. Com certeza vencerás. Porque quem está com Cristo Jesus não vence não, já é vencedor, segundo está escrito. Porque ele disse: eu venci e vós serão vencedores. E isso aquele que está em cima e se regendo com a palavra de Deus. Agora, aquele que blasfema do Santo Espírito de Deus, é lamentável dizer, a palavra diz que não existe perdão. Como é que tu blasfemas da palavra do Espírito de Deus? Quando alguém te leva o tom da palavra de Deus, te leva a pronúncia de Deus, tu fica jogando pornografias, fica jogando palavras indecentes, desagradáveis da presença de Deus, muitas das vezes até pensando que está chateando a quem está te levando a palavra, mas pelo contrário, você está se queimando com Cristo Jesus. Está zombando da palavra, está criticando da palavra, está criticando do Espírito de Deus. E esse zombar, segundo a palavra de Deus, diz que não tem perdão. O pecado de zombaria da palavra de Deus, do Espírito Santo, a palavra diz que não tem perdão. Quem mata tem perdão, quem rouba tem perdão. Qualquer outra atitude de pecado tem perdão de Deus, mas aquele que blasfema da santa palavra de Deus é inútil. É inútil. Por isso, amados, amigos, espero que todos tenham entendido a palavra. Espero que todos tenham compreendido o motivo do capítulo 59, que ele fala sobre a nossa diferença com a presença de Deus. Ele diz que simplesmente os nossos dedos
A nossa boca subtrai coisas que não chegam na presença de Deus. Faz a separação. Deus está bem aqui, mas se eu tiver com hábitos indecentes, hábitos que não reaja na presença de Deus, coisas elegantes, leve algo indecente que faz essa tal coisa que vai fazer-me a separação entre Deus e a mim. Com certeza eu te afirmo pela palavra. Quero mandar um abraço mais uma vez para meus amados irmãos que estão nos assistindo. Lá no estado do Pará tem o Levi, o Anaías, Joelma. Em São Paulo tem o Elton, Jéssica, Luiz Henrique e Luiz Guilherme. Meu muito obrigado a vocês que estão nos assistindo. Itapajé, a paz do Senhor para o José Assis, pastor José Assis, meu abraço. Raimundo Gomes e também para Maria Barreto. Quero mandar um abraço especial também para Josué, lá na cidade de Sobral, e lá na cidade de Belém do Pará, Josias, com a Suzani e suas duas moças, que estão com certeza nos assistindo também. Eu quero agradecer pela presença de vocês estarem ouvindo de minha boca mais palavras que saem da minha boca, mandada por Deus para o coração de vocês. A palavra de Deus diz que esse livro aqui, que estou com ele na mão, fechado, é um livro, mas aberto é a boca de Deus falando às nações. A boca de Deus falando às nações. Eu gostaria de ler o versículo mais uma vez. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvá-la, nem os vossos ouvidos agravado para não poder ouvir-nos. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. É isso aqui que faz a separação do homem na presença de Deus. São só essas coisas. Se você separar essas coisas, você vai fazer parte do brilho sagrado, do brilho celeste da presença de Deus. Aqui eu quero agradecer a todos vocês que nos assistiram. Quero agradecer a Deus, como já falei, mais uma vez, por Ele ter me dado essa grande vestimento durante o longo desses 60 anos, que Ele me concedeu. Hoje mesmo eu estava falando para alguns amigos lá no trabalho, eles falando algo que não era assim tão de agradar a Deus, e eu falei para eles, disse simplesmente: olha, 60 anos hoje Deus me deu, concluiu a mim, e a palavra diz que depois de 60 anos o que vivemos é saldo. É saldo. Por isso eu quero agradecer a meu Deus em saber que Tu és misericordioso e Tu és o Pai bondoso. E com isso eu quero também dizer para meus amigos que estão me ouvindo, que faça o possível para agradar a Deus. Porque sem Deus nós não podemos viver. Com isso, meus amados, eu quero simplesmente fazer uma pequena oração e encerrar esse trabalho por hoje. Em oração especialmente para pedir a Deus que vos perdoe a todos, traga motivo de curas, no qual quero me relatar
ao meu pastor, que eu acho que ainda se encontra hospitalizado, mas eu sempre disse e costumo dizer que Deus está conosco, Deus está com ele, Deus está juntamente com o leito onde ele está, cuidando maravilhosamente, e isto eu tenho bastante certeza e convicção, porque as suas promessas são essas. Então quero levar uma pequena oração, intercedendo a Deus pelo meu pastor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, e perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixais nos cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o reino é teu e a glória, ó Deus. Aqui humildemente, Senhor, eu quero entrar em tua presença para rogar a ti em nome do meu pastor. Pastor Gomes se encontra hospitalizado, mas eu sempre costumo dizer, Senhor, que tu és o Deus, o médico dos médicos, o mestre dos mestres, e tu não vai deixar que teu filho entre em óbito. Tu vai erguer com tua mão poderosa, tu vai segurar e vai trazer ele de volta a seu lar, juntamente com seus filhos, e trazer-nos ele para o trabalho novamente na tua casa, na tua igreja, juntamente com os seus membros, a qual nós estamos aqui ansiosos, Senhor, para vê-la, o retorno do teu filho, juntamente conosco. E pelos olhos da fé, Senhor, eu vejo ele juntamente conosco, trabalhando novamente, porque eu sei, Senhor, e tu sabe que é o grande prazer que ele tem na vida, é de ser pastor das tuas ovelhas. E tu não vai deixar, Senhor, que teu filho pereça. Tu não vai deixar, porque tu és misericordioso, tu és poderoso, tu és o Deus de Israel, tu és o Deus vivo, aquele Deus que nunca morreu e não há de morrer. Ó grande Deus, também te peço pela minha casa, Senhor, livra-nos do mal. Olha para a minha esposa, olha para os meus filhos, olha para os meus netos. Senhor, cuida deles, de todos os irmãos, todos os filhos, todos os netos. Enfim, Senhor, cuida da minha família. Boto em tuas mãos, Senhor, porque sei que está segura. Que a graça de Deus seja repleta nos corações de todos. Aqui eu te agradeço, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Se ligue no poder de Deus. Vai dando glória que o anjo da vitória trouxe o que é teu. Se ligue no poder de Deus. Vai dando glória que o anjo da vitória trouxe o que é teu. Esse é o fogo santo do Senhor. Se ligue aí. O inimigo goste ou ele não goste, o Espírito Santo vai te balançar. É só você se ligar. Se ligue aí. Se ligue no poder de Deus. Vai dando glória que o anjo da vitória trouxe o que é teu. Se ligue no poder de Deus. Dando glória que o anjo da vitória trouxe o que é teu. Se ligue no poder de Deus. Vai dando glória que o anjo da vitória trouxe o que é teu. Se ligue no poder de Deus.